Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Olá, irmãos e irmãs, estamos no nosso 7º dia dos 31 dias com Maria e vamos iniciar então com a oração para cada dia do mês. A Virgem Maria no reino da divina vontade. Oração inicial à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha a teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a mais grande graça que me admitas a viver no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso, rogo-te que me ilumines, para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos, o 7º passo, né? O 7º dia hoje, então é o 7º passo que foi dado, né, o 7º passo da divina vontade na Rainha do Céu. Então, o que foi o 7º passo? A Rainha do Céu, no reino da divina vontade, toma o centro de domínio e é constituída secretária pela Sacrossanta Trindade. Então vamos ver, né, como que Nossa Senhora tem de lição para nos trazer hoje, né? Hoje eu estou aqui no computador, então vou compartilhar a tela para a gente acompanhando junto, né? Então tá certinho. Eu gosto muito desse PDF, né? O livro ele não traz aqueles pontos de meditação. E o 6º dia, que foi ontem, tem bastante coisas interessantes aqui, né? Esse ponto de meditação ajuda muito a gente a compreender, né? Aqui, ó, os pontos de meditação. Então, esse aqui é do dia de ontem, ó. Confie na sua mãe e preste atenção nas minhas lições. Estava dando uma lida que é muito importante, ó. A possessão da propriedade divina. Então, familiaridade com Deus e felicidade. Então, tem bastante coisa. Então, hoje a gente vai seguir o PDF mesmo, tá? Então, aqui, o 7º dia, a Rainha do Céu, no reino da divina vontade, toma o cetro de comando. Olha, o cetro de comando do reino. E a Sagrada Trindade a constitui sua secretária. Então, vamos ver. Então, aqui é a oração que a gente já fez. Essa é aquela oração, né? Que a gente já inicia com ela, né? Vocês veem que lá no comecinho a gente já inicia, né? De manhã ao meio-dia, 3 vezes por dia. Ajoelha-se em Nossa Mãe Celestial e diga: Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade. Eu falo divina porque aonde eu li estava escrito divina, então eu memorizei divina, tá? Mas tanto faz aí o que você memorizar, tá? Dá um gole da vontade divina para a minha alma.
Aí aqui para mim, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Então é um livrinho que eu tenho das orações, eu acho que foi aí que eu, ou não lembro se era por causa do terço, aí estava escrito dessa forma que eu acabo falando, então eu memorizei essas palavras, mas é a mesma coisa, tá? Então vamos iniciar a oração da alma, da nossa alma, né, para Nossa Senhora. Vamos ver a oração que nós vamos fazer para ela hoje, nesse sétimo dia, o nosso pedido. Rainha Mãe, aqui estou a seus pés, prostrada. Sinto que, como filha, não posso ficar sem minha. Opa, tá meio estranho, né? Deixa eu ver como é que tá no livro, tá? Então, ó, no livro tá assim: Mãe Rainha, estou aqui prostrada aos teus pés. Sinto que eu, como tua filha, não sei estar sem minha Mãe Celestial. Tá? Vocês viram que aqui, olha, tá? Não vai estar, não tá muito certo aqui. Então, vou ler aqui. E mesmo que venhas hoje a mim com a glória do cetro do domínio e com a coroa de rainha, segues sendo sempre minha mãe. E mesmo tremendo, lanço-me aos teus braços, para que cures as feridas que a maldade de minha vontade tenha feito em minha pobre alma. Escuta, minha soberana mãe. Se não fizeres um prodígio, se não tomares teu cetro de domínio para guiar-me e conservar todos os meus atos sob teu domínio, para fazer com que a minha vontade não tenha vida, ai, eu não terei a bela sorte de pertencer ao reino da divina vontade. Então a gente está pedindo, né, o pedido da alma para Nossa Senhora, né, que ela venha com o cetro do domínio, né? E achei interessante aqui, né? Para que cures as feridas que a maldade de minha vontade tenha feito em minha pobre alma. Então a nossa vontade, ela acaba deixando feridas na nossa alma, né? Muitas feridas de, de tudo, né? Porque ela é muito pobre, né? É uma ferida de desconfiança, de medos, né? Então é um pedido muito puro esse, né? A nossa alma faz para Nossa Senhora um pedido para quem pode nos ajudar de verdade, né? Então, assim, curar essas feridas é importante para a gente poder ir toda vazia, né? Toda eh, pura para iniciar essa vida divina, né? Em nós, né? A vida da divina vontade. Então, a gente precisa curar essas feridas aqui, olha, as feridas que a nossa vontade nos deixou, né? Ela nos deixou feridas. E é tão interessante falar isso porque eu tive uma experiência ontem que eu acredito que seja feridas assim, ó, feridas da vontade humana, né? Então, feridas que precisam ser curadas. Entrar assim na divina vontade é tão maravilhoso, né? Quem já tem gente que está conhecendo agora, mas tem gente que já faz algum tempo, que mesmo que está refazendo os 31 dias agora, já faz algum tempo ele vai poder dar esse testemunho. Que a divina vontade, ela nos cerca, né? Para quê? Para nos curar. Então, hoje eu ia ler o sétimo dia, ia falar das feridas, né, da vontade humana. E ontem eu passei por uma situação, né, de uma ferida, né, que eu tenho, né, uma ferida que eu tinha por causa da vontade humana mesmo, né? Não só minha, como de outras pessoas também que foi em direção a mim. E aí ontem eu percebi essa ferida. E foi até a conversa que eu tive com Deus, né, ontem, né? Foi sobre isso aqui. Falei, Senhor, eu ainda tenho um ressentimento dessa situação do passado, né? Foi um ressentimento ali, uma desconfiança ainda que eu tinha. Mas Deus me fez entender mais coisas, né? Com isso ele sempre faz a gente tirar um fruto maior, né? O fruto foi entender o que é amarrar a nossa vontade no trono junto com a da Nossa Senhora,
né? Porque Deus, a gente também deixou feridas em Deus, né? Feridas da nossa vontade humana em Deus, porque Ele não pode confiar a nós, né? Ele não pode confiar porque ele não está seguro. Quando a gente tem a nossa vontade reinante em nós, quando ela está em nós, né? Tem os outros dias que a gente viu, né? Foi principalmente o dia que Nossa Senhora amarrou a vontade dela no trono. Ele não poderia se dar todo a nós, né? Então é isso que Nossa Senhora fala, ele não poderia se dar. Por quê? Porque a vontade humana ela é inconstante, ela não teria colocar Deus em perigo, vamos dizer assim, né? Colocar o divino em perigo em nós. E com isso, eu entendi, porque quando a gente dá a nossa vontade para Deus, que a gente se dá todo, e é Ele que domina, por que que Ele pode confiar? Né? Porque a gente não vai mais magoar a Deus, né? A gente não vai mais deixar ele a perigo, vamos dizer assim, né? Então isso me fez entender isso também, né? Porque se é, me fez entender isso daí, sabe? Foi uma situação assim que era uma coisa que meu marido fazia para mim no passado e ele não faz mais, mas me deixou muitas feridas porque foram muitos anos. E às vezes, aí eu senti assim, ela retornou essa desconfiança ontem, sabe? Assim, eu senti uma desconfiança, assim, uma falta de confiança, entendeu? Nele. E aí eu percebi isso. Eu falei assim, meu Deus, é assim que a gente faz com o Senhor. Porque a gente, com a nossa vontade humana, a gente se entrega a nossos vícios e nossas paixões. Então é a mesma coisa de uma hora eu pego para Deus e falo assim: ah, tá bom, agora eu vou aí te ver, conversar com você. A gente fica todo o tempo enganando a Deus com a nossa vontade, fica ferindo Ele, né? Então é isso que eu entendi ontem. Falei, meu Deus, então é isso que a gente faz com o Senhor, né? Quando a gente tem a nossa vontade reinante, né? A gente te fere. Porque é por causa dos meus vícios, porque a vontade humana ela é cheia de vícios, paixões, né? E aí é a mesma coisa de falar assim para Deus, ah, eu vou na missa hoje. Aí ele fica esperando você ir na missa, vamos supor assim, aí você não comparece. Aí você dá desculpa. Ah, mas amanhã eu vou, viu, Senhor? Amanhã eu faço para você. Aí de repente você faz. De repente você até vai, ele fica feliz. Aí no outro dia você já não é constante mais. Aí você fala assim, ah, eu vou, ah, mas fiquei com preguiça, ah, quis ir ali no, em tal lugar, ah, quis ir conversar com alguém. Então você está entendendo? Qual que é a desconfiança, assim, o que que fere? E fere. Agora, se eu falo assim, a minha vontade humana está com o Senhor vai fazer de mim o que o Senhor quer, né? Isso que Nossa Senhora falou para Deus, né? Naquele dia que ela amarrou. Ela falou, você vai fazer de mim o que o Senhor quer. Por que que ele precisa desconfiar? Por que que ele precisa... Deus não vai mais chorar, não vai mais ficar pensando se eu vou ou se eu não vou, não é? Se tá lá com ele, ele fala, não, ela vai. Mas ele é o divino. Aí ele fala, o que que ele fala? Nossa, ela não tem mais vida própria. Ela não tem mais vida. Então eu vou ter que encher ela da minha vida, vou ter que dar uma vida para ela. E eu vou dar a minha. Eu posso confiar agora, porque ela vai viver somente aquilo que eu quero. Então então é aquilo. Eu me dei toda a ele, né? E ele se deu todo a mim. Né? Então é isso que eu acabei entendendo um pouco ontem, né? Então vamos então para a palestra de Nossa Senhora. Meus queridos filhos, venham para os braços de sua mãe e prestem atenção em me ouvir, e vocês ouvirão as maravilhas sem precedentes que o divino Fiat fez com sua mãe celestial. Então vamos prestar atenção nas maravilhas sem precedentes, sem limites, olha, né? Que o divino Fiat fez com sua mãe celestial. Enquanto eu tomava posse do reino da divina vontade, ele terminou seus passos em mim. Então, enquanto ela ia tomando posse,
ele terminou seus passos em mim. Muito mais do que estes 6 passos simbolizaram os 6 dias da criação. Gente, olha isso, que coisa maravilhosa para a gente entender. Então, esses 6 primeiros passos que ele estava dando em Nossa Senhora, muito mais do que esses 6 passos, simbolizavam os 6 dias da criação. Hoje estamos no 7º dia, né? Lembra que Deus descansou no 7º dia? Né? Então, vamos pegar esse exemplo, né? Ele terminou seus passos em mim. Em cada dia que pronunciou um fiat, então cada dia foi um fiat. Que lindo, né? Faça-se, faça-se. Lembra? E criou isso, e Deus criou isso, e Deus criou. Então, quando Deus fala lá no início da criação e criou os céus e a terra, no primeiro dia, no primeiro dia ele criou isso e aquilo. Na divina vontade, isso simboliza o que Deus cria na nossa alma, belezas que Deus cria em nossa alma. Porque se a gente olhar o céu, a gente não acha uma coisa muito linda? Porque nós estamos num plano físico aqui, então Deus precisava ter as coisas que simbolizasse o que ele cria dentro de nós. Você olha o céu, você não acha uma coisa infinita, maravilhosa, linda, e que cada dia está de um jeito? Você não olha o sol, vê aquela coisa enorme, potentíssima que é o sol, como ele sempre fala, não precisa, ele produz luz própria, ele não precisa de nada para produzir luz. Né? E tanto que na divina vontade, a divina vontade, Jesus usa o sol como sendo a divina vontade, que ela contém tanta luz e ele mesmo produz luz, ele não precisa de nada. Por exemplo, uma estrela ou a lua precisa que seja iluminada pelo sol, entendeu? O sol não precisa de nada que ilumina ela, ela produz luz própria. Então, quando ele fala assim, o sol da nossa alma, é o sol da divina vontade, a gente está lá na divina vontade junto neste sol. Então, isso é tudo para ver o que ele faz na nossa alma. Aí, quando você olha assim, eu mexo muito com as plantas, com flores, com folhagens, né? Essas coisas de planta. Tem hora que eu olho assim, uma espécie, vou dar um exemplo aqui. Eu. Ah, eu tenho aqui, ó, tô olhando uma plantinha que eu tenho aqui que chama coléus. Aí você vai pesquisar sobre essa planta, tem 500 espécies dessa planta, tem 1.500. Aí você vai pegar rosa, por exemplo, sei lá quantas cores, dobradas, simples, pequena. Você fala, meu Deus, tem dia que eu falo, Senhor, mas por que que o Senhor criou tanta flor desse jeito? Da mesma espécie tem infinitas, uma diferente da outra. Eu falei, quanta coisa que o Senhor criou. Então isso simboliza o que ele cria na nossa alma. Tantas belezas que ele fala, as coisas criadas, elas são para simbolizar isso na nossa alma. Né? Então ele cria isso na sua alma, muitas flores, muitas belezas, igual a Nossa Senhora, quando ela fala novos céus, quando cria céu, terra, frutos, plantas, todas essas belezas, mares. Então é tudo isso que ele cria na nossa alma. As coisas criadas que a gente vê é para a gente representam, né? Então é para a gente ter uma noção do que ele cria em nós. Tantas belezas, né? Então é isso. Então aqui, olha, então cada dia ele estava criando essas belezas, né? Cada dia uma beleza, uma potência, né? Cada coisa na alma de Nossa Senhora. Em cada dia que pronunciou um fiat, que ele fez com um passo, passando para a criação, agora uma coisa e agora outra. No 6º dia, então tudo isso ele estava criando, entendeu? Então até o 6º dia ele deu o último passo de dizer fiat. Então ele ficou, né, 6 dias criando na alma ali de Nossa Senhora. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no 7º ele descansou em suas obras, como se quisesse desfrutar de tudo o que ele magnificamente criou. Né? Então, o 7º dia ele descansou. Então, o 7º dia é quando Deus desfruta no homem. A obra ficou acabada, ficou a imagem e semelhança dele, onde ele pode
morar. E Deus, em seu descanso, olhando suas obras, disse: Quão lindas são as minhas obras. Então, quão lindas são as minhas obras. Então, pensa. Ontem nós não estava falando assim, Nossa Senhora falou assim, eu sou toda pura, toda bela, né? Que Jesus mesmo falou isso para Nossa Senhora. Você é toda bela, toda pura. Aí ela fala assim, minha filha, dê a sua vontade, viva da minha vontade. Não lembro bem que ela falou, como foi as palavras. E aí eu mesma vou dizer para você que você é toda pura, toda bela. Você sabe por quê? Aqui, ó, né? Por quê? Depois eu fui refletir um pouco mais, né, sobre isso. Porque, na verdade, ela está exaltando o próprio Deus. Porque quem que fez as obras? Quem que fez esse céu? Quem que fez essa terra? Por que que ela falou? Então, assim, quando ela fala, quando eu falar, eu sou toda pura, eu sou toda bela, eu não estou me exaltando. Eu estou exaltando quem fez. Estou exaltando a Deus. Então, quando a gente chama ela de toda pura, toda bela, né? Esse era o exercício, né, do propósito ante nós, falar que ela era toda pura, toda bela, toda santa, né? E ela falou aqui, ó, eu achei, ó. E eu, no excesso do meu amor, assim como proclamou o Altíssimo, toda bela, toda santa, toda pura és tu, ó Maria, também eu direi, bela, pura e santa é minha filha, porque possui a divina vontade. Porque possui. Por que que possui? Porque quem a embelezou, quem a fez a obra, foi Deus, né? Então eu não estou me exaltando. Eu não estou exaltando Maria, ela está lá, né? Nós estamos lá junto, mas quem realizou foi Deus, entendeu? Então isso também foi uma coisa que eu entendi ontem depois, né? Que eu fiz a meditação e aí eu queria passar isso agora. Tudo é ordem e harmonia. E olhando para o homem, no ímpeto do nosso amor, ele acrescentou: Mas o mais belo é você. Você é a coroa de todas as nossas obras. Né? Nossa Senhora é a mais bela de toda a criação, porque ela é a coroa de nossas obras. Né? E tem os trechos do livro do céu que Jesus fala, né? A divina vontade é a coroa da criação e da redenção. É ela que vai coroar todas as obras de Deus. Então, Nossa Senhora foi a primeira, né? Ele acrescentou: o mais belo é você. Você é minha obra finalizada. Tudo que eu fiz foi para finalizar em você. Você é a coroa de todas as nossas obras. Agora, minha criação superou todas as maravilhas da criação, e, portanto, a divindade quis fazer com que seus 6 passos o fiat em mim e começou sua vida plena, né? Então, minha criação superou todas porque ela é uma obra acabada de Deus, perfeitamente, do jeito que Ele quis fazer. Até ontem, a imagem que veio para mim foi assim. Vamos pensar assim num pintor, né? Ele pega uma tela em branco. Então, Nossa Senhora, ela chegou a essa tela em branco. E aí Deus foi criando na alma dela. E aí ele fez uma obra tão linda, uma tela tão bonita, uma pintura tão linda, que ele olha para essa tela e fala: Que coisa linda que eu criei. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? Então, Nossa Senhora é isso. É, é, é uma obra completa de um artista perfeito que fez todas aquela pintura perfeitamente, a coisa mais linda, né? Então, ele criou nela e fez essa perfeição, porque foi plenamente das mãos dele, entendeu? Ela não falou para ele assim: olha, pinta esse verdinho aqui na tela com essa cor, né? Eu gosto, vocês estão entendendo? Eu gosto desse. Se ela estivesse fazendo a vontade humana dela, seria isso. Olha, essa árvore aqui não põe nesse lugar, não. Põe nesse outro aqui. Vocês estão entendendo? Ah, agora eu não quero mais ela nesse lugar, não. Eu quero ela aqui, porque a vontade humana é assim. Ela é inconstante, ela não sabe o que ela quer. Entendeu? Ah, hoje eu não quero pintar, não. Seria isso, se a vontade humana reinante. Aí, quando ela não tá, quando ela tá resignada, às vezes ela fala, daí Deus fala assim: ah, vou pôr a árvore aqui, tá? Daí você fala: ah, tá bom, pode pôr aí.
Então, quando a gente faz ou não faz, né? Agora, com a vontade divina reinante, é assim. Deus vai dando as suas pinceladas e a gente vai falar assim: Nossa, Jesus, que lindo isso que o senhor está pintando. O senhor colocou aí, nossa, é aí mesmo que deveria estar essa árvore. Como o Senhor é inteligente. A gente admira tudo o que Deus faz na nossa vida. Por isso que ela falou, é felicidade plena, é concordância com Deus plena, né? Então, por isso aqui, ó, ele começou sua vida plena, porque tudo o que ele faz, a gente acha lindo e maravilhoso e fala, nossa, é assim mesmo que tinha que ser. Que coisa maravilhosa, que cor que o Senhor usou aqui, que perfeição. E aí, a hora que ele termina o quadro, é você que está lá. Ele criou em você. E você olha. Vocês estão entendendo por que Nossa Senhora fala, nossa, mas toda linda. Eu sou toda linda, toda bela, toda pura. Que lindo. Por isso, vocês estão entendendo? Porque não foi ela que fez a obra. É isso que ela está falando. Ela está se achando linda, toda bela e toda pura. A gente vai ser essa alma linda, toda bela e toda pura, mas não foi a gente que fez. A gente deixou o Criador fazer em nós. E a gente concordou, achando lindo e conscientemente falando: o Senhor está certo, é isso mesmo, é aqui mesmo que tem que ser. Que lindo! Né? Então, é isso. Né? Por isso que ele descansa, por isso que ele tem vida plena, ele faz o que ele quer. Os céus não podiam me alcançar nem me conter. A luz do sol era pequena diante de minha luz. Imagina. Nenhuma coisa criada poderia me alcançar. Atravessei os mares divinos como se fossem meus. Meu Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo suspiraram em seus braços para desfrutar de sua filhinha. E ó, o contentamento que eles sentiram ao sentir que, como eu os amava, orava a eles e adorava a Sua Alteza Suprema. Né? Então ela arrebatava eles de amor, de tanto que ela amava. Né? Meu amor, minha oração e adoração vieram de dentro de minha alma, do centro da vontade divina, porque esses amor e essas orações era do centro da vontade divina. E o centro da vontade divina é o próprio Deus, é os pensamentos de Deus, as orações de Deus mesmo. Então, por isso que ela arrebatava, era Deus, ela refletida totalmente. Lembra a minha imagem, minha semelhança, que falou aqui agora? Por isso, ele via a beleza dele mesmo nela. Então, ele era arrebatado de tanta beleza, né? Eles sentiam ondas de amor divino vindo de mim, perfumes castos, alegrias incomuns, que partiu de dentro do céu, que é a sua própria divina vontade que se formou em minha pequenez. Tá vendo? Ó, o que eu falei, partiu de dentro do céu de sua própria divina vontade. Então, tudo o que ela fazia, as orações, o amor dela, era a própria divina vontade amando, né? Nela, através dela, para Deus, né? A tal ponto que eles nunca pararam de repetir. Olha lá, toda linda, toda bela, toda pura, toda santa é nossa filhinha. Então não é só nós que estamos falando assim, nossa, que lindo essa pincel, essa cor que o senhor está colocando aqui. É ele também, toda hora. Que lindo que ficou isso daqui, essa árvore nesse lugar, essa cor nesse lugar, entendeu? Então é amor assim, é dar e receber o amor, mas é puro, né? De verdade. Suas palavras são correntes que nos cativam. Sua aparência são dardos que nos ferem. Seus batimentos cardíacos são flechas que, ao nos fazer saltar, nos fazem delirar de amor. Eles sentiram o poder saindo de mim, a fortaleza de sua divina vontade, que nos tornou inseparáveis, né? E eles me chamaram nossa filha invencível, que também trará a vitória sobre o nosso ser divino. Agora me escutem, meus filhos. Após a divindade ter expressado o excesso de amor para comigo,
Vamos lá, agora me escuta. Então vamos escutar. Após a divindade ter expressado o excesso de amor para comigo, né, os excessos de amor, eles me disseram: Nossa amada filha, nosso amor não aguenta. Ele se sente sufocado se não confiarmos nossos segredos a você. Olha, né? Ele precisa confiar os nossos segredos a você, senão ele se sente sufocado. Ele precisa conversar, te contar, né? Eu estava pensando esses dias, né? Às vezes antes a gente falava assim, na divina vontade, isso é mistério de Deus, então não cabe a mim saber, né? A gente vivia falando isso. Eu sei que tem muita coisa, porque como Deus é infinito, ele tem uma infinidade de mistério para nos contar, né? Então a gente vai estar sempre descobrindo coisas de Deus, mas ele quer contar. Você está entendendo? E na nossa cabeça, olha para você ver como é que é diferente uma santidade da outra, né? A, a, ele quer contar. Então, aqueles mistérios que a gente sempre falou, não, isso é mistério de Deus, não vamos investigar, não vamos não sei o quê. Era assim, não era assim que eram nossos pensamentos? Agora, como você está vivendo no divino, você está lá nele, ele pode confiar, porque a tua vontade é a vontade divina que te move, né? Então, você está junto com ele vivendo em você, ele quer te contar. Né? Confiamos nossos segredos. Então, ele quer te contar os segredos, ele quer contar os mistérios. E eu tenho vários trechos que eu tenho lido no livro do céu esses dias que ele realmente está falando isso, né? Sobre os segredos, sobre os mistérios jamais ditos, entendeu? Então, ele quer contar. Portanto, nós a elegemos para a nossa fiel secretária. Então, Nossa Senhora é a fiel secretária. Nós também se tornamos essa fiel secretária. Lembra, nós somos cópia de Nossa Senhora. Ela foi a primeira, né? É maior que nós, sim. Não, não, isso nunca, não discutimos isso, porque ela é depositária, né, de tudo isso daqui, ó. Ela é a primeira, então Deus confiou primeiramente nela, deixou ela como rainha, né? Então, mas nós vamos ser parecidas com ela, né? Na nossa pequenez. Nós vamos ser parecidas com ela. Para você, queremos confiar nossas tristezas e nossos decretos, né? Então, é, por isso que a gente fala sempre os desabafos de Deus, nossas tristezas, né? Que Deus desabafa muitas tristezas dele que está acontecendo no mundo hoje com ele, e a gente vai entendendo o divino, ele vai contando para nós, e nossos decretos. Então, o que que é nossos decretos? Os decretos divinos são coisas que nunca irão mudar, tá? Então, se ele comunica a sua vontade, né? Vamos supor, deixa eu pensar aqui. Eu não sei, eu precisava de um exemplo. É, ai, como que eu vou falar? Porque o que é os decretos divinos? São coisas de Deus que nunca irão mudar. Que não muda, não muda mesmo. Não vai ser daqui 1000 anos e aquilo vão mudar. Às vezes não tem aqueles dogmas lá vamos pegar lá. Nossa Senhora Imaculada Conceição. Isso é decreto divino, vamos dizer assim. Então, isso nunca vai mudar. Nunca ela vai deixar de ser a Imaculada Rainha, a primeira rainha. Então, isso são as verdades, né? São umas verdades divinas e isso nunca vai mudar. Vai ser eternamente assim. Então vamos lá. A qualquer custo, queremos salvar os homens. Veja como é precipitado, seu ímpeto rebelde continuamente o arrastando para o mal, sem a vida, sem a força e o apoio da nossa divina vontade. Ele se desviou do caminho de seu Criador e caminha rastejando pela terra, fraco, doente e cheio de todos os vícios. Mas não há outras maneiras intermediárias de salvá-los, nem outras saídas, exceto descer a palavra eterna. Não há outra maneira, exceto descer a palavra eterna, exceto a vinda de Jesus. Tomar seus retos
seus restos mortais, suas misérias, seus pecados sobre ele. Olha só, gente. Aí Deus veio se comunicar com ela, falando que para o homem, né, não existe outra maneira de salvar o homem. Eu quero salvar o homem, mas não existe outra maneira exceto descer a palavra eterna. Jesus, tomar seus restos mortais, lembra que ele tomou tudo sobre si, suas misérias, seus pecados sobre ele, juntá-los a ele, superá-los por meio de amor inaudito de dores, para dar-lhes tanta confiança que ele pode trazê-los de volta aos nossos braços paternos. Então, olha aqui, Nossa Senhora, ela já sabia, né? Ela já tinha consciência o que Jesus vinha fazer na terra, a palavra eterna. A única coisa que ela não sabia, que Deus esperou para contar para ela, foi que ela seria a mãe. Mas ela já orava, né? Se a gente sabe, né? Não sei se é aqui nos 31 dias que Maria vai falar, mas tem na Valtorta, né? Fala muito, ela já orava e suspirava, lembra das orações dela aqui, pedindo esse verbo eterno para a salvação dos homens, né? Porque ela já sabia que precisava, né? De Deus descer à terra. Ó, como o destino do homem nos entristece. Nossa tristeza é grande e não podemos confiar a ninguém, porque não têm uma vontade divina que os domine. Eles nunca poderiam entender nem nossa tristeza, nem os graves males do homem caindo em pecado. Então, olha, ninguém conseguiria entender, ninguém consegue entender Deus, as coisas divinas, se não tem, ó, não tendo uma vontade divina. Entendeu? Precisa, para entender Deus, para entender os desabafos de Deus, para entender as tristezas de Deus, para entender o que Deus quer fazer no mundo, é só com a vontade divina em nós. E aqui ele tinha só Nossa Senhora. Para você que possui nosso Fiat, é dado para poder entendê-lo. E, portanto, como uma secretária nossa, então vamos prestar atenção. Queremos revelar a você nossos segredos e colocar em suas mãos o cetro de comando, para que domine e impere sobre tudo. Seu domínio ganhe a Deus e a Deus o homem, e trazê-los para nós como filhos regenerados em seu coração materno. Né? Quem pode lhe dizer, querida filha, o que meu coração sentiu nessa conversa divina? Uma veia de dor intensa se abriu em mim e propus, mesmo à custa da minha vida, a unir Deus e as criaturas. Olha, isso aqui, né? Interessante. Isso aqui, então, tudo que a gente lê aqui nas lições de Nossa Senhora, a gente tem que se pôr nesse lugar aqui. Porque você vai conter, se você não vai conter, não vai possuir o Fiat. Então, se você possui, você vai entendê-lo. E, portanto, o que você vai ser? Uma secretária nossa. Você vai estar junto com Nossa Senhora, junto com ela, né? Queremos revelar a você nossos segredos e colocar em suas mãos o cetro de comando. Nós vamos estar junto com ela, aqui, ó, no cetro de comando, né? Então, é importante a gente se pôr junto com Nossa Senhora. Nós seremos outras Nossas Senhoras, junto com ela. Igual eu falei, ela é sim a primeira, é sim maior do que nós, não, ninguém vai se comparar a Nossa Senhora, ninguém, mas nós vamos tá lá também. Quem, né, aqui, então meu coração sentiu, o que que o nosso coração aí sentiu com essa conversa divina? Uma veia de dor intensa se abriu em mim e propus, mesmo à custa da minha vida, a unir Deus e as criaturas. Então esse é o propósito do Filho da Divina Vontade, né? Junto com Nossa Senhora.
Agora, meus filhos, ouçam a sua mãe. Eu vi vocês surpresos ao me ouvirem contar a história da possessão no reino da divina vontade. Agora sabe que esse destino também é dado a vocês. Olha o que eu acabei de falar. Olha aqui a confirmação. Vocês estão surpresos? Agora esse destino também é dado a vocês. Se você decidir nunca fazer a sua vontade, a vontade divina formará o seu céu na sua alma. Você sentirá a inseparabilidade divina. Você será dado olha aqui, você será dado o cetro de comando. Olha aqui. Você será dado o cetro de comando sobre vós mesmos, sobre suas paixões. Vocês não serão mais escravos para si mesmos, porque somente a vontade humana escraviza a própria criatura. Rasga as asas do amor para aquele que a criou. Tira a força, o apoio e a confiança para correr para os braços do seu Pai Celestial. Então, aqui, então é só a vontade humana, ela tira essa confiança, olha, de a gente correr para o Pai, né? Então, a gente sempre fala na divina vontade, apesar de, né? A gente sempre está correndo para os braços do Pai. Para que não possam conhecer seus segredos, nem o grande amor com o qual Ele a ama, e portanto vive como um estranho na casa do seu divino Pai. Que distância a vontade humana lança entre Criador e criatura? Que distância! Então me escutem, me façam feliz. Digam-me que vocês não darão mais vida às suas vontades, e eu encherei todos vocês com a vontade divina. Então vamos dizer a Nossa Senhora nesse momento: não mais farei a minha vontade humana, e encha-me com a vontade divina. Nossa Senhora, encha-me, né? Então agora vamos para o ponto de meditação desse dia de hoje. Nossa filha invencível. Deus fez com que a Madonna o que ele fez com a criação. E nós vimos nas 6 meditações anteriores, o equivalente de hoje é o resto de Deus e o seu desfrute no que é criado, o qual reaparece em um grau maior em nossa rainha. Como Deus gostava de olhar o esplendor da criação com o homem no topo, né, como topo, em cima de tudo o que é criado, né? Assim, de fato, muito mais. Ele gostava contemplando sua obra-prima, Nossa Senhora e Rainha, né? Então, a obra-prima, né? Aquele do início ao fim, né? Onde ele criou, ele fez o que ele quis, como Nossa Senhora fala, né? Eles são maravilhosos para serem degustados e contemplados, permanecendo em êxtase, envolvida e movidos pelas palavras que a Santíssima Trindade faz a ela. Toda linda, toda pura, toda santa é nossa filhinha. Suas palavras são correntes que nos cativam, sua aparência são dardos que nos ferem, seus batimentos cardíacos são flechas que, ao nos fazer saltar, nos fazem dar delírio de amor. Nossa filha invencível, que também trará a vitória sobre o nosso ser divino. Isto é porque eles sentiram fora deles o poder, a força da sua divina vontade. Estava fora deles, estava numa criatura, mas era a beleza deles mesmos. E também o ardor da sua oração e adoração e de seu amor ardente, que veio da sua alma, muito pura, fundida com a vontade divina. Olha que lindo. Sim, Nossa Senhora fez e faz entrar no delírio de amor da Santíssima Trindade. Ela é invencível e até conquista o ser divino, obtendo sempre o que pergunta e quer. Ela é toda poderosa pela graça. Então, olha que interessante isso, né? Ela, ela obtém sempre o que pergunta e quer. Então, quem arrebata Deus, lembra que ele conta os seus mistérios? Então, as perguntas surgem na nossa cabeça e Deus responde. De tanto amor que ele sente, mas porque ele também ele sente esse amor porque ele vê esse amor na criatura para compreendê-lo.
né? Então é isso também. Então ela está querendo fazer, o que que é? Ela está querendo fazer nós assim também com Deus, inseparáveis, né? Deus arrebatado de amor pela gente também, ao ponto do que a gente perguntar, ele nos responder. Porque na divina vontade, como é Deus mesmo vivendo na gente, as perguntas que surgem na nossa mente é as perguntas que ele quer responder, entendeu? Então as nossas dúvidas são as dúvidas que ele quer responder para a criatura, entendeu? Ele mesmo quer, né? Ela é toda poderosa pela graça, é o modelo absoluto a seguir em tudo. É necessário aprender tudo com ela e deixá-la entrar o máximo possível dentro de nós. Então deixa eu reler aqui. É necessário aprender tudo com ela e deixá-la entrar o máximo possível dentro de nós, para que seu coração imaculado e ardente viva em nós, e unindo-nos em sua vida, nos torne tanto quanto possível uma criatura, outra Maria viva falando, trabalhando e, acima de tudo, amando. Lembra? Uma criatura, outra Maria viva, falando, trabalhando e, acima de tudo, amando. Né? Criaturas obrantes e falantes. Né? Nossa Senhora é outras criaturas igual a ela. Saibam que neste livro o objetivo é Maria Imaculada como mestra. Nos livros do céu, é Jesus o modelo soberano, que nos fala como ela nos fala neste. Tá? Então é isso aqui. Ó. Nesses 31 dias com Maria, a nossa mestra é Nossa Senhora. Ela. No livro do céu, nos 36 volumes, é Jesus o nosso mestre soberano, que nos fala como ela nos fala neste. Maria é o modelo 100% humano perfeito. E Jesus é o modelo 100% Deus e 100% homem, mais que perfeito. Entendeu? É que assim, Maria é o nosso modelo 100% humano perfeito. Né? Maria. Então, outras Marias. Nós vamos ser outras Marias. E por que que no livro do céu é o Jesus que é o nosso mestre? Porque esse é era o papel de Adão sobre Eva. Adão era para ser o mestre de Eva, para tornar ela 100% divina, né, como ele. Então, esse aqui foi o papel. Por isso que é Jesus pegando as novas, agora não é nova Evas, né? São novas Marias. Não é mais Adão, é o Jesus, né? Assim, Adão e Eva saiu de cena no reino da divina vontade, no sentido de ser as cabeças, entendeu? Então, as cabeças é Jesus e Maria. Então, nos 36 volumes do livro do céu, é o Jesus que entrou no lugar do Adão, e nós somos as Evas, mas que não somos mais Evas, nós somos Maria. Então, é Jesus, né, ensinando a Maria. Então, a vida de Nossa Senhora foi essa, por isso que ela era toda para Jesus, quando ela estava na Terra. Ainda é até hoje, né? Não estamos falando assim dessa vida no nosso ambiente de hoje, né? Que nós estamos aqui na Terra. Então, por isso que eu estou falando. Nossa Senhora agora está no céu e na Terra, né? Ela está aqui e lá. Mas quando ela estava aqui, né? Era o Jesus, que seria, né? O Adão, ensinando a Eva, né? Mas não existe mais Adão. Então, existe o Jesus ensinando as outras Marias, formando as outras Marias nos 36 volumes do livro do céu. Entendeu? Então, aí nós vamos se transformar uma criatura, outra Maria, viva, falante, trabalhante acima de tudo, amando. Então, é isso que os 36 volumes do livro do céu vai fazer em nós. Por isso, a gente agora deu a nossa vontade, como esses 6 passos que aconteceu com Nossa Senhora. Aí depois Jesus vai vir trabalhar na nossa alma, né? Para a gente ser 100%. Por que é 100% humano perfeito, né? Porque é 100% divino, né? É o trabalho 100% divino de Jesus na nossa alma.
tá? Então, vou continuar aqui. Tudo é ordem e harmonia. Nunca, especialmente nesses tempos miseráveis, onde o caos, a desordem e a desarmonia reinam de maneira generalizada, meditaremos suficientemente sobre essas características intrínsecas, nossa, que palavra difícil, das obras divinas. Então, meditaremos o suficiente sobre essas características. Posso até ver o que significa isso daqui, porque eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Intrínsecas, nossa, né? Das obras divinas, que devem caracterizar profundamente o ser e o agir dos filhos da vontade divina. Tudo em nós deve ser ordem, harmonia e equilíbrio, em pensamentos, em palavras, em gestos, em obras, no exterior, na maneira como nos vestimos, mantemos nossas coisas, a casa, os ambientes do trabalho, o carro, etc. Então, o que acontece? O trabalho divino vai deixar tudo ordenado em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os âmbitos. Tudo se apenas se prestasse atenção a isso. Muitos dos problemas e horrores atuais seriam evitados. Ele está falando que a desordem do mundo, a desarmonia, é porque o divino não reina em nós. Porque se o divino reinasse em nós, né, tudo estaria em ordem, todos os âmbitos. Tudo, se apenas se prestasse atenção a isso, muitos dos problemas e horrores atuais seriam evitados. Os exemplos aqui seriam infinitos. Eu só farei alguns deles. O resto depende da meditação pessoal de cada um, né? Existem ordem e harmonia, por exemplo, em determinados quadros de mensagens e discussões no Facebook. Aqui ele colocou uma questão cotidiana, né? Então, lá no Facebook, quando alguém posta uma coisa, se vocês olharem os comentários, você fica horrorizado. Não é uma discussão sadia que vai trazer um crescimento, porque às vezes a gente pensa que é a divergência de pensamentos, e não é. Às vezes um pensa uma coisa, o outro está pensando outra, para se chegar nos pensamentos na divina vontade assim. Né? Um entende uma coisa, outro entende uma outra, que se junta e torna o pensamento divino, como comunidade. É harmônico, não é briga. Aí a pessoa alerta para uma coisa, nossa, eu não tinha pensado nisso que você pensou. Interessante isso que você pensou. Daí a gente abre o nosso pensamento quando o outro fala, quando o que o outro entendeu. Às vezes você entendeu um ponto, você entendeu uma coisinha, na divina vontade é assim. Às vezes cada um entende um pouquinho. E nada está errado. Mesmo que aparentemente parece diferente, mas não é diferente. Um completa o outro. É complementos, né? Um completa o outro por causa do que um viu, o que o outro não viu, junta os dois pensamentos e forma algo maior, né? Uma amplia. Agora, ele está falando assim, com a desordem do mundo, cada um pensando uma coisa, cada um com a sua vontade humana, com os seus pensamentos, com as suas desordens, vira uma mega de uma discussão e não se chega a lugar nenhum, se chega só a ódio, né? A desamor. Existe ordem e harmonia quando se rebela, critica, insulta uma pessoa constituída por Deus em autoridade? Os filhos contra os pais, os estudantes contra os professores, os cidadãos contra os governantes, os fiéis contra os seus pastores? Então a gente vê como é que o mundo está desordenado, né? Todos os âmbitos. A ordem e a harmonia em ver que alguns homens de hoje se importam com o corpo e são mais vaidosos até do que as mulheres, e que em muitas mulheres cada detalhe de seu porte é estudado para seduzir, atrair aparências indecorosas, exaltar até as qualidades da feminilidade, são improváveis para aparecer? Gente, se a gente fizer essa reflexão só disso que ele colocou, a gente percebe as dores de Jesus, né? Só de ver a desordem. Lembra que a gente falou assim, na divina vontade a gente se preocupa com os problemas de Jesus? A gente se preocupa porque os problemas de Jesus é a desordem do homem. Então, quando a gente se preocupa com a divina vontade, a gente está se preocupando com a ordem, né? Então, por isso, você poderia e deveria escrever um livro inteiro se quisesse fazer uma lista que eu não quisesse deixar exaustiva. Eu vou pular um pouquinho aqui, né? Porque a gente já entendeu, né?
a desordem, né? O horror que é isso. Em todas as áreas, em todos os setores, em todos os níveis, devemos manter firmemente que tudo que difere da ordem e harmonia adquire intrínseca. Não sei, vamos ver o que é essa palavra então, porque apareceu ela aqui de novo. Vamos colar lá só para a gente saber o que é significado, tá? Que é inerente ou essencial a alguém ou algo, tá? Que encontra na essência ou na natureza de algo ou alguém. Motivações, que é inerente ou essencial a alguém. Vamos lá. Que se encontra na essência ou na natureza de algo ou de alguém. Vou voltar lá para ver o que está escrito. Que não é da natureza, não sei. Falou aqui de novo. Passei onde. Aqui, pera lá. Difere da ordem e harmonia, adquire. Ah, tá. Fica com a natureza, né? Uma natureza, devemos manter firmemente que tudo que difere da ordem e harmonia adquire intrínseca infelicidade. Então, vira uma natureza infeliz. Acho que é isso, tá? E a verdadeira felicidade tão desejada pela raça humana é algo que só vem de Deus. Este equilíbrio e harmonia, perdidos com a falha original, devem ser recuperados, restaurados naqueles que vivem na vontade divina. Então, o equilíbrio, a harmonia, né, devem ser recuperados, restaurados naquele que vive na vontade de Deus. Maria Santíssima certamente será de enorme ajuda e certamente um exemplo para nos levar a isso. Somente se aprendermos a nos perguntar com mais frequência em nossos pensamentos, palavras e ações, se Nossa Senhora faria ou não o que eu vou fazer. Diga o que estou prestes a dizer. Maria Santíssima consentiria ou não o que estou pensando? Assim, uma boa parte do trabalho já seria muito facilitado. Né? Então, aqui ele tá. Vamos ver aqui. Eu vou dar uma paradinha e vou fazer a parte 2, tá? Aqui, ó, esse restante aqui. Que tem bastante aqui ainda. Vamos lá, vamos continuar. O confidente, o guardião dos segredos do Altíssimo. Somente a Nossa Senhora revela seus mistérios. Somente com Nossa Senhora Deus pode falar livremente, sem ser mal entendido ou não entendido. Somente de Nossa Senhora Deus pode ser confiável 100%. Somente de Nossa Senhora pode Deus ser totalmente compreendido. Somente de Nossa Senhora quer e pode ser ajudada em seu plano de salvação para a humanidade. Somente ela pode nos conduzir infalivelmente ao verdadeiro Deus, desmantelando nossas falsas ideias e representações dele. Somente ela pode nos guiar no caminho da verdade, que ela conhece e entende perfeitamente e lança luz sobre cada erro e heresia. Então é ela que ela compreende todos os desígnios divinos. Né? Se Deus confia em 100% em sua amada criatura, se Deus colocou o cetro de comando em suas mãos para que por meio dela os homens... Mãe, mãe, não subia não, que eu estou gravando aqui. Para que por meio dela os homens dominem e impede sobre tudo e a si mesmos. E Deus, em que loucura os homens não confiariam em tudo sobre ela e não se joguem em seus braços sem nenhuma reserva, tornando-se seus absolutos e fiéis escravos de amor, obedecendo ao menor detalhe os seus doces convites? Nossa Senhora disse em Fátima, falando da consagração ao seu coração imaculado, que este seria o nosso refúgio seguro e o caminho que nos levaria a Deus. Porque ela disse isso? Porque muitas maneiras, mesmo de boa fé, visitada por homens e mulheres, embora animados por boas intenções, pela busca da verdade, pelo zelo, pela glória de Deus e pela salvação das almas, alguma dessas intenções pode não levar a Deus, mas a outros lugares.
O provérbio popular diz que o inferno é pavimentado com boas intenções, e seria bom lembrar disso com frequência. Só Maria sabe e pode nos ajudar, pois essa verdade é uma palavra falada pelo próprio Deus nessa meditação. Só Maria. Ó, próprio Deus que falou isso. Que é a sua secretária e guardiã de seus segredos. Assim, é claro que se acredita no que Luísa afirmou, ou seja, que essas meditações ocorrem sob o ditado direto da Madonna. Então, Deus diz: ninguém pode confiar em nossa dor, senão você, que é capaz de entendê-las. E como secretária, queremos revelar nossos segredos a você. Então, aqui, nosso destino, né? Então, vamos ver o nosso destino. Nossa rainha diz: esse destino também é dado a nós, se nós decidirmos nunca fazer nossa vontade. A vontade divina formará o céu na nossa alma. Nós sentiremos a inseparabilidade divina. A nós será dado o cetro de comando sobre nós mesmos, sobre nossas paixões. É aquilo que eu já falei ali em cima, né? O filho de Maria e da divina vontade, vamos prestar atenção nisso, não será mais um escravo de si mesmo, porque somente a vontade humana escraviza, aqui ó, somente a vontade humana escraviza a própria criatura. Rasga as asas do amor para aquele que a criou, tira a força, o apoio e a confiança para correr aos braços do Pai Celestial. Então lá, somente a vontade humana que escraviza a própria criatura. Que está explicado, muito bem explicado, né? É só ela que tira a confiança da gente correr para Deus, para que ele não saiba nem seus segredos, nem o grande amor com o qual o ama, e portanto vive como um estranho na casa de seu divino Pai. Nós também podemos alcançar, obviamente, de uma forma proporcional à nossa condição de criação marcada pela tara da culpa de origem, uma união com a vontade divina que nos torna inseparáveis de Deus. Nós também podemos alcançar, eu vou reler para me entender. Obviamente, de uma forma proporcional. Uma união com a vossa vontade que nos torna inseparáveis de Deus. Assim teremos o comando de nós mesmos e de nossas paixões. Pensamos em quantas paixões e sentimentos ruins do mal dominam totalmente o coração humano, e quão pouco e mal eles podem ser controlados. Assim não será mais se tornarmos este caminho de santidade, acreditando nisso, investindo em tempo e energia. Então, nós temos que investir tempo e energia nesse caminho de santidade, né? Para quê? Para a gente trocar nossos pensamentos, olha, sentimentos, paixões. Então, a gente tem um caminho a percorrer, né? Aqui nós fazemos a nossa consagração, né, dando a nossa vontade, mas depois, igual eu falei, tem os 36 volumes do Jesus nos ensinando, né? Nós temos um caminho para percorrer e um caminho que a gente precisa investir, ó, tempo e energia, sendo fiel a ele também, ó, nos menores detalhes, incluindo as menores práticas e os compromissos que ela implica, né? Então a gente tem que ser fiel, investir tempo e praticar, né? Obrantes, falantes, lembra? E trabalhar. Nós realmente precisamos fazer a nossa prática. Então, precisamos fazer a nossa parte, praticar, a prática, colocar na vida, né? Transformando-a em grito de oração conforme inspiração nas palavras de São Paulo. Joelhos se dobram diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, que ele pode conceder entender com todos os santos qual é a amplitude, comprimento, altura e profundidade dos mistérios da divina vontade. Né? Então, e conhecer o amor de Cristo. Então, por isso que a gente tem que estar todo atento, praticar os mínimos detalhes para a gente conhecer os mistérios. Senão a gente não conhece os mistérios. A gente passa batido. Né? Então, por isso que está falando isso aqui.
e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento, para que você seja preenchido com toda a plenitude de Deus, para aquele que em tudo tem o poder de fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, de acordo com o poder que já opera em nós. Para ele a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, eu dei uma corridinha nessas partes de meditação, porque estava ficando muito longo, né? Mas é porque também tem umas coisas que eu já tinha falado lá, né? Então, eu só dei uma leitura mesmo. Aí, eu retorno a dizer, né? Se alguém quiser o PDF para ler com calma, imprimir, é só pedir que eu passo, tá? Então, vamos lá. Finalizando, né? A oração da alma, a alma para a Rainha do Céu, né? Santa Mamãe, ajuda-me. Você não vê o quão fraco eu sou? Então a gente está sempre nos colocando nas mãos de Nossa Senhora, né? Esses 31 dias é a entrega total para Nossa Senhora, né? Nos ajuda. Suas lindas lições me levam às lágrimas, e eu choro minha grande infelicidade de ter caído tantas vezes no labirinto de fazer minha vontade. E me afastei do meu Criador. Né? Então, cada vez que a gente fez a nossa vontade, a gente estava se afastando de Deus. Ó, deixe-me ser como tu, ó mãe. Quero ser como tu, ó mãe. Não me deixe comigo mesma. Não quero ficar sozinha. Com o seu poder, com o seu poder, que foi dado de Deus para ela. Lembra que Deus falou que ela ia ser secretária desse reino? Então, com o seu poder, foi dado a ela esse poder. Una, una a vontade divina com a minha. Fecha-me em seu coração materno, onde terei certeza de nunca fazer a minha vontade. Né? Então, aqui é a nossa oração para Nossa Senhora. Vamos para a folha diária, né? É o propósito, né, do dia, isso daqui. Hoje, para me honrar, você ficará sobre o meu manto. Né? Então, vamos lá, a gente ficará debaixo do manto de Nossa Senhora. Aprenderá a viver sob meus olhos. Olha, viver com os olhos de Nossa Senhora. E ao recitar 3 Ave-Marias, você pedirá que todos saibam sobre a vontade divina. Então vamos lá, Ave Maria, cheia de graça, vamos rezar 3 vezes e aí depois você vai pedir que todos saibam sobre a vontade divina, né? Mãe, eu quero, desejo, né, o meu coração que todos saibam sobre a vontade divina, dizendo: Mãe, que todos os teus filhos e filhas saibam sobre a vontade divina. Né? Então, 3 Ave-Marias e depois a gente vai pedir, mãe, que todos os seus filhos e filhas saibam sobre a vontade divina. Jaculatória. Mãe Celestial, fecha-me em seu coração para que eu aprenda com você a viver da vontade divina. Mãe Celestial, feche em meu coração para que eu aprenda com você a viver a vontade divina. Mãe Celestial, feche em meu coração para que eu aprenda com você a viver a vontade divina. Então, terminamos o nosso 7º dia, né? Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.